Então vamos à palavra de hoje, né? Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler versículo 1 até o versículo 7, mas a tônica é o versículo 5. Então vou ler. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador, apóstolo e mestre. Afirmo na verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos orar. Deus que nos ama, que quer que conheçamos a verdade, que centralizou todas as coisas em Jesus Cristo. Fora de Cristo não há nada. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra. Abra o nosso entendimento. Mais uma vez eu peço, abra o nosso entendimento, Senhor. Queremos ver Jesus, compreendê-lo, crer somente nele, enxergar quão grande ele é, quão gigantesco, quanta segurança nós temos quando ele é o centro da nossa vida, é o centro da nossa fé. Assim oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Eu recebo diariamente vários vídeos, né, que vêm pelo WhatsApp, irmãos de diversos locais que mandam vídeos de um jeito. Uns vídeos são sobre a fé verdadeira, outros vídeos são sobre os falsos profetas, né? Mas hoje eu recebi 2. Você provavelmente pode até ter recebido já. Isso corre o Brasil todo em 2 minutos. 2 vídeos que eu fiquei estarrecido, aborrecido. Como pode uma igreja levar as pessoas a fazerem tal coisa? Levarem, como alguém num programa de televisão com uma audiência nacional pode levar tamanha aberração, tamanha coisa falsa e mentirosa, e prometer coisas para aqueles que cumprirem aquilo que eles estão falando e prometendo. O primeiro deles é um programa de uma igreja que tem graça no nome, mas é sem graça. Você já entende o que eu estou dizendo, né? Fala que é da graça, mas de graça não tem nada. Não fala assim, pastor, lá vem falar mal de Deus. Não, meu ministério é esse. É mostrar a mentira expor a mentira e mostrar o que é verdade na palavra de Deus. Não tem jeito. Então lá estava lá um pastor lá no programa de rádio, num púlpito, em cima do púlpito, um monte de saquinho cheio de sabão em pó. Cheio de sabão em pó. Igreja que fala da graça, mas que de graça não tem nada. E o que ele estava prometendo? Eu fico aborrecido com essas coisas. Era o sabão do lavandeiro. Sabão do lavandeiro. Sabão em pó ungido e orado. Que quem fosse naquele culto ia se distribuir aquele sabão do lavandeiro. Pensa bem, alguém que se diz representante de Cristo, que está atrás de um púlpito, que está lá em nome de Jesus, né? Está lá falando de Deus,
com um montão de saquinho de plástico assim, cheio de sabão em pó, dizendo que é o sabão em pó ungido, orado, que tem que ir na igreja, vai ter 3 reuniões ou 4 naquele dia. Quem quiser pegar aquele sabão vai pagar, ter uma oferta, é sempre assim. E vai lavar a casa com aquele sabão em pó orado. E todo o mal, sempre o mal está na casa da pessoa, todo o mal que está lá vai ser limpo com sabão orado e ungido. Pelo amor de Deus. Só que não conhece nada da palavra ou é uma farsa. É que pode propor uma coisa dessa num meio de comunicação como a TV. Qual é a intenção do coração de alguém que prega isso e induz a pessoa a crer nisso? Não pode. Ou não conhece a palavra, ou é um esquema armado para arrebanhar pessoas com interesse financeiro. Como é que pode isso? Fica estarrecido com uma coisa dessa. E um outro vídeo que me mandaram, um rapaz jovem com uma cruz desenhada numa folha de papel sulfite, né? E ele usou aquele texto que o escrito de dívida que era contra nós, Colossenses 2, 14, 15, 13, 14, 15. O escrito de dívida que era contra nós foi desfeito e cravado na cruz. Ele usou este versículo que nós pregamos muito aqui. Mas o que ele queria? Você tem que trazer, você ia levar aquela folha para casa e marcar ali quanto era a tua dívida, do teu cartão de crédito, a tua dívida no mercado, dívida dinheiro. Usando aquele versículo que Cristo na cruz cravou o escrito de dívida e o cancelou, era contra nós, era prejudicial, removeu na cruz. Então ele estava distribuindo um papel sulfite com uma cruz, e dizendo que você tinha que marcar lá, eu devo, por exemplo, 5 mil reais, marcar lá. E eles puseram uma enorme cruz lá no meio da igreja de madeira. E você tinha que trazer a sua dívida num papel sulfite ungido e orado com um alfinetinho, cravar na cruz. E toda a sua dívida Deus ia dar um jeito de pagar. Pelo amor de Deus, gente. Usar um versículo gigantesco como esse, que na cruz Cristo quitou a nossa dívida. Removeu a dívida, o escrito de dívida que era a lei, que nos condenava, nos acusava, nos mantinha debaixo de condenação. Usar isso para propor que você tem que ir na igreja com um papelzinho, uma cruz, escrever na cruz a dívida e espetar com um alfinete ou colar lá na cruz de madeira que puseram lá para suas dívidas financeiras serem pagas. Isso é absurdo, isso não é evangelho. Isso não é evangelho, meu Deus do céu. Como é que as pessoas cegas acreditam numa coisa dessas? Como é que as pessoas cegas podem dar até uma oferta para uma igreja mercenária que prega mentira? Como é que pode acreditar nisso? Ou você é ignorante da palavra, ou o diabo cegou o teu entendimento e a pessoa está dentro de uma igreja dessa e acha que é de Deus. Não posso concordar com isso. O que nós lemos? Versículo 5: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Só existe um. É Jesus Cristo homem. Por que Jesus Cristo homem? Porque sempre quando aparece, Jesus fala, o Filho do Homem será entregue, Jesus Cristo homem. Por que ele se refere ao lado homem dele? Ele assumiu a natureza humana e como homem ele cumpriria aquilo ali. Então, ele está dizendo que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, só um, que é Jesus Cristo. E porque ele se fez homem, assumiu um corpo humano, veio na terra, morreu na cruz, ele pôde ser esse mediador que é o único. Não tem nada que liga você a Deus nesta terra a não ser Jesus Cristo. Nem cruz no meio da igreja, nem sabão do lavandeiro, nem agorada, nem ralamantúria, ralamacaia, entende? Isso é tudo enrolação, é tudo farsa. Não tem nada que alguém possa propor na igreja, que é um objeto e alguma coisa, que aquilo é um mediador entre você e Deus, que aquilo é um portador de bênção. Isso não existe. Quando é que vamos acreditar? Quando é que vamos acreditar nisso?
Nem eu sou um mediador entre Deus e os homens. Eu não posso ser. Mesmo eu sendo um pastor que gosta de falar de Jesus Cristo e quero pregar o Evangelho, eu não sou mediador. Eu tenho que levar a pessoa ao mediador, que é Cristo. É Ele que vai fazer a mediação entre Deus e os homens. Eu não sou mediador. Sou uma voz. O mediador é quem? Jesus Cristo. Então o que a liderança, pastor, seja lá o que for, tem que fazer? Levar a pessoa ao mediador, apontar para ele e dizer, é só ele, não tem outro. Ninguém pode subir a escadaria de joelho, pode acender uma vela de 7 palmos, pode fazer o que for, não existe nenhum mediador. Maria não é mediadora, nenhum santo da Igreja Católica é mediador. O Papa, eu respeito o Papa como um grande religioso que quer a paz entre os homens, mas ele não é mediador entre Deus e os homens e nunca vai ser. Só Jesus Cristo é. Quando que vamos acreditar nisso? Então nada te leva a Deus. Esse falso evangelho com essas coisas oradas, essas falsas pregações, não são mediação, não te levam a Deus, não traz Deus até você. Nunca acredite nisso. Quando é que nós vamos amadurecer e as pessoas vão ainda acreditar nessas coisas? Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um só mediador. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem, porque ele assumiu a natureza humana, veio ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro mediador. Então eu não me achego a Deus por outro caminho. Deus não vem a mim por outro caminho. Deus não pode invalidar a palavra dele. Então eu posso inventar 1001 caminhos para levar as pessoas a Deus, pegando a Bíblia, fazendo isso, fazendo aquilo, tudo isso que eles fazem. A pessoa ser iludida que chegou a Deus e nunca chegou a Deus, porque Deus não aceita outro mediador a não ser Jesus Cristo. Então tudo aquilo que é fora de Cristo é farsa. Pode ter um apóstolo dizendo em nome de Jesus com a Bíblia na mão, pode ter uma igreja na televisão que tem milhões de audiência, se não apontar para Cristo é falso, é mentiroso. Deus não vem às pessoas atrás dessas coisas, e nem elas chegam a Deus através dessas coisas. Agora, por que nós oramos em nome de Jesus? Por que a gente ora em nome de Jesus? Porque ele disse, olha, você vai se achegar ao Pai em meu nome, tudo que você pedir ao Pai em meu nome. Ele autorizou que nós nos achegássemos ao Pai em nome dele, a oração seria ouvida, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não oramos mais em nome de ninguém. Por que falamos em nome de Jesus? Porque reconhecemos que é o único mediador. Enquanto eu vou a Deus através de Cristo, eu sou ouvido infalivelmente, porque estou indo através do único mediador, que é Jesus Cristo. Agora, se eu creio nisso, então eu me achego com confiança diante do trono da graça. Eu sei que sou ouvido. Você acredita que você é ouvido? Você acredita que quando você ora através do único mediador, você é ouvido? Não tem demônio, macumba, não tem nada que possa impedir a oração, não tem uma força do diabo. Não vai acontecer como Daniel, que vai haver uma luta com os demônios e o anjo Gabriel e aquela coisa toda, aí precisa vir o arcanjo Miguel para derrubar o diabo, para o anjo Gabriel passar. Não vai haver isso, porque na cruz já tudo foi removido. Então, quando eu oro, quando você ora, eu tenho acesso a Deus direto através do nome de Jesus. E Deus vem a mim através do nome de Jesus. Deus não vem a mim através de outro caminho. A mesma forma de me chegar a Deus, que é Jesus, é a mesma forma que Deus utiliza para chegar a mim, é Jesus. Deus não vem por outros caminhos. Ele faz como Ele quer, sim, mas Ele não quebra os princípios da palavra dEle. Se Ele estabeleceu Jesus como o único mediador, então Ele só vem a mim através da fé no único mediador. Não tem outro caminho, não tem outras coisas. Você acredita nisso? No fundo do seu coração.
Então, se eu acredito nisso, eu sou forte, eu cresço, eu tenho coragem, eu sei que Ele me ouve, eu sei que eu tenho acesso a Ele. Posso não sentir nada, não ver nada, tudo está dizendo ao contrário, mas se eu estou no nome dEle, Ele é o único mediador, eu tenho acesso a Ele, e Deus tem acesso a mim através de Jesus Cristo também. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Olha lá, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Qual é o testemunho que eu tenho que dar para as pessoas? É isso. Quando eu tiver oportunidade, é o testemunho. Cristo se deu em resgate por todos. Ele é o único mediador. Quando eu tiver oportunidade, fale a verdade. Fale que Cristo é o mediador, que Ele se entregou por mim. Esse é o testemunho que eu tenho que dar em tempos oportunos, quando houver oportunidade. Eu não tenho que ser aquele crente chato que só... aceita, está no caixa. A moça do caixa está trabalhando, ela não está com a cabeça dela para não errar. Não adianta chegar para aceita Jesus, aceita Jesus. Não é hora de falar isso. Vocês estão entendendo ou não? Tem crente chato, ele é chato e totalmente chato. Ele acha que ele faz uma grande coisa. Aceita Jesus, aceita Jesus. O coitado está lá, não sabe nem o que é aceitar Jesus. E está lá atormentando a cabeça da caixa para aceitar Jesus. Aí ela fala assim, aí ela sai, ô glória, aceitou Jesus. Nem pensou, gente. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, quando a coisa for convidativa. Falar de Jesus não é falar um montão de baboseira em qualquer lugar. Tem hora que é hora de se calar, de não falar nada que vai atrapalhar. Tem parentes que falar de Jesus vai atrapalhar, não fale nada para eles. Não é tempo, é em tempos oportunos. Continuando. Então vamos ver alguns textos que você já conhece de cor. O que Jesus Cristo disse. Vamos lá, só para você entender que Ele é o único mediador. João capítulo 14. Versículos 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus está dizendo que vai embora, vai deixar os discípulos, vai voltar, vai preparar lugar. No versículo 4 de João 14, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Isso aqui geralmente só se prega para descrente. Tem que pregar para crente isso. Para as igrejas que falam que são da graça de Deus, mas só pregam mentira, não tem nada da graça de Deus lá. Eu sou, respondeu-lhe Jesus, versículo 6, eu sou o quê? O caminho. Ele é o que? A verdade. Ele é o que? A vida. Olha lá, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Presta atenção. Não tem nenhuma outra coisa que me traga ao Pai. Não tem nenhuma outra coisa que me põe em relacionamento com Deus se não for Jesus. Não tem nenhuma outra coisa que venha ao Pai se não for por Ele. Não tem. Agora o indivíduo vai acreditar num saquinho de sabão em pó, ele vai levar para casa, lavar o chão, e Deus vem abençoar através daquele sabão em pó. Que miséria de evangelho é esse? Que coisa pobre que escraviza a cabeça das pessoas, que explora as pessoas, que engana. Que coisa fraca, levar o indivíduo, pegar um papelzinho com uma cruz, escrever o quanto ele deve no banco e espetar lá para desfazer a dívida dele na cruz, uma madeira em forma de cruz que está dentro da igreja. Que engano é esse? Que coisa fraca é essa? Que coisa, isso que é coisa do diabo, é isso que é coisa do diabo, que cega as pessoas para Jesus Cristo. Então, presta atenção, meu irmão, eu podia criar aqui, olha, eu trouxe essa orquídea aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, eu trouxe essa orquídea de casa, eu orei por ela, olha quantos botãozinhos ela deu, ela é ungida, e nessa noite, eu vou pôr aqui no altar, você pega a sua oferta de R$1.000, grava tudo isso, aquele que tocar nisso aqui, orado, ungido, que eu consagrei na varanda da casa, orando 1 mês, não é assim? Acho que você está crendo. Se você é do pentê, já está crendo. Você é pentê? Pentê costume? Não fala isso não.
Você está entendendo? Isso é uma farsa. Isso é mentira, não existe isso, não tem nada disso. É uma farsa. Não é evangelho, é farsa. Só que é quebra-pedra, ó. Tá ruim aí? Não vai pegar dali. Mas as pessoas acreditam nisso, mas isso nunca terá nada de Deus. É de Deus porque Ele que criou. Mas não terá nada de Deus aquilo ali. Não tem unção. É a cabeça da pessoa, ele fez esses gestos todos e induziu uma massa a acreditar. E quando acabar, vai ter gente se espezinhando para tocar, e vai sair dando glória. É a farsa, não é mediador, não tem mediador entre Deus e os homens. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus. Deus não venha também de nenhum outro modo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. E Deus não abre exceção. Não adianta a igreja estar cheia, não adianta os maiores cantores, não adianta a caravana para Jesus. Não adianta, tudo isso é uma farsa se Cristo não for o centro da fé das pessoas verdadeiramente. Vou chegar até Jesus com sabão do lavandeiro. Vocês entendem isso ou não? Agora João capítulo 10, vamos lá. João capítulo 10, versículo 9. Olha o que Jesus Cristo diz aqui, João 10, 9. Leia e entenda, veja. Eu sou a porta. Repare bem, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor faz o quê? Dá vida pelas ovelhas. O que o bom pastor faz? Dá vida pelas ovelhas. Então o que ele está dizendo? Estava assistindo um filme de um espião. Ele estava lá no México. Então estão procurando ele, correndo atrás dele. O México tem divisão com os Estados Unidos. Tem lá uma divisão de território. Então ele fez o que tinha que fazer, a obra de espionagem. Ele estava fugindo e todo mundo queria matar ele, aquela luta, e a ansiedade dele era passar logo a linha. Então quando ele passasse logo aquela linha, ele entrasse um passo que fosse no território dos Estados Unidos, ali era outro país, eram outras leis, ele seria protegido. Aqueles perseguidores dele não teriam autoridade daquela linha para lá. Então ele vem correndo aquela luta toda para prender ele, é tiro aqui, tiro ali, ele é um pouco 007, né? No filme é sempre assim. Ele deu aquele jeito, quando iam pegar ele, ele passou a linha, do outro lado já tinha soldados americanos. Aí ele olhou para trás assim, e aqueles que queriam persegui-lo não puderam fazer nada, só ficaram olhando, e ele escapou da boca do leão. Uma linha dividia dois territórios com leis diferentes. Ele estava num território do inimigo. Passou, entrou no seu território. Questão de 1,5 metro. Ninguém podia fazer mais nada com ele. Já estava em território dos Estados Unidos. Já tinha soldados para protegê-lo. Vocês estão entendendo? O que é a porta? Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, né? Eu estou desse lado aqui. Se alguém entrar por mim, entrará, vai passar a linha, vai entrar num outro território, vai entrar numa outra dimensão, vai entrar num outro sistema, numa outra vida. Jesus é a porta. Aquele que entrar por ele, entrará, sairá e vai achar o quê? Pastagem. Uma porta é dimensão de dois mundos, de duas situações, é divisão de dimensão. Então, se eu entrei por Jesus, presta atenção, se eu entrei por essa porta, saí desse território de escravidão,
Eu entrei numa outra dimensão. Eu estou em Jesus Cristo agora. Em Cristo eu sou liberto do império das trevas. Em Cristo eu sou salvo. Sou filho de Deus, redimido, cheio do Espírito Santo. Eu não sou fraco em Cristo eu sou forte. Em Cristo eu sou salvo, herdeiro de Deus, comprado pelo sangue da cruz. Em Cristo eu sou herdeiro de Deus. Acredita nisso? Isso é evangelho. Então Cristo é a porta. Você já entrou nessa dimensão? Que muitas vezes a gente está com a Bíblia na mão dentro da igreja e nós nunca entramos, nós nunca vimos Cristo como a verdadeira porta. Alguém vai chegar por um batente de porta no meio da igreja, madeira assim, vamos falar que é orado, ungido, e vai fazer todo mundo passar por aquela porta assim de madeira. Oh, que lindo, você vai ser liberto. Mas isso não é o evangelho. A única porta é Jesus Cristo, o único meio de libertação, de redenção, de nova vida, de fé verdadeira, de conhecimento verdadeiro. Não é o homem, não é a igreja, é quem? É Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso ou não? É Jesus Cristo. Então quando você entra pela porta, você entrou numa nova dimensão. É isso que eu quero que vocês vejam, que vocês entendam. Quando você passou pela porta que é Cristo, entrou numa outra dimensão, tudo mudou. Tudo é novo. Os que estão em Cristo são o quê? A nova criação, a nova criatura. Foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Estão numa nova dimensão de vida. Desse lado aqui eu poderia ser fraco, estar escravizado, na mão do diabo. Mas quando passei pela porta, entrei numa nova dimensão de vida. E pela fé eu vivo assim. A fé verdadeira em Jesus Cristo. Só Ele é a porta. Agora, não existe outra coisa. Esse tal de sabão em pó, sabão do lavandeiro, que você vai lavar a sua casa, vai se libertar, não é evangelho, isso é uma mentira. É uma grande farsa, meus irmãos. Não é evangelho, é ilusão. O único mediador entre Deus e os homens é quem? Não tem outra coisa, não tem igreja, nem apóstolo, nem profeta. Não, a mediação quem faz é Jesus Cristo. Se o centro da nossa fé não for Ele, então eu estou vivendo uma fé de ilusão. Eu estou crendo em coisas religiosas, não no evangelho verdadeiro. Então Ele é a porta. Olha, eu já entrei por essa porta. Eu vivi, mesmo com a Bíblia na mão, do outro lado, sem saber, muito tempo. Mas quando entendi que Jesus era o único mediador, que tudo que eu preciso está numa pessoa, que toda a libertação que eu preciso está em Cristo, toda a salvação que eu preciso está em Cristo, tudo que eu preciso para essa vida futura está em Cristo, está nessa pessoa, não em ninguém mais. Então, quando eu entendi isso, tudo mudou. E onde está a tua fé? Você crê nele mesmo? Ou no teu coração tem um pouquinho para Jesus, um pouquinho para agorado, um pouquinho para isso, um pouquinho para aquilo? No fim você não sabe nem em que acredita. Nem em que acredita. Ele é a porta. Entra nessa dimensão. Entra nisso. É Ele. Ele que é grandioso, Jesus poderoso, Jesus grande. O diabo zero perto dele. Ele que é o nosso grande general, né? Quer cantar? O nosso general é Cristo. É Ele. Ele que é o criador dos dois mundos, o visível e o invisível. Eu não estou crendo num Cristo fraco, pequenininho, que me deixa na mão do diabo o tempo todo, que me põe em prova o tempo todo, sabe? Que quer mais que eu sofra do que eu tenha alegria nele. Eu não creio nisso. Isso é um Cristo fraco, derrotado. Esse não é o Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia é poderoso, me guarda, me protege. Você acredita nisso? Aí mesmo nesse capítulo 10, vamos lá. Versículo 27, João 10, 27. Presta atenção. Olha o que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Presta atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não está dizendo que é uma ou outra ovelha que vai ouvir e o resto vai ser mandado por essas que ouviram. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que as ovelhas dele, que são dele de verdade, são os filhos, são ovelhas dele, ouvem a voz dele. Ouvem a voz dele.
Você ouve a voz de Jesus? Ah, mas eu fui lá e recebi um recado. Não estou falando dessas baboseiras. Tem que saber se você ouve. Ele falou que você ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você vê um monte de gente que não sabe ouvir a voz de Jesus. Ouve vozes estranhas, não sabe o que é a voz de Jesus. Olha lá, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Ele me conhece, ele te conhece. Você acredita que Jesus te conhece profundamente, mais do que você mesmo se conhece? Acredita ou não? Eu as conheço, então ele te conhece profundamente. Ele sabe até onde você é firme, até onde você não é. Ele sabe se você tem mentira escondida ou não tem. Ele sabe o que você pensa de você mesmo. Ele sabe o que você esconde e o que você não esconde. Ele sabe se você é orgulhoso ou não. Ele sabe tudo, mas não está te condenando, não. Mas ele sabe. Ele te conhece. Ele sabe até o medo que você teve hoje. Se teve. Ou a alegria que você teve hoje. Eu as conheço e elas me seguem. O que é seguir Jesus? É seguir um homem. É endeusar uma pessoa. É estar escravizado dentro de uma igreja, trabalhando de graça, se matando lá. E uma liderança que tem mais interesse financeiro. Você faz o serviçal para ela lá e... Será isso seguir Jesus? Hã? Fazer voto de fogueira santa, sacrifício, se matar, dar tudo que tem para provar alguma coisa, seria isso seguir Jesus? Elas me seguem. Agora, olha o que Jesus Cristo dá. Eu lhes dou a vida eterna. Presta atenção. Eu sei que você quer casa, você quer carro, você quer dinheiro, e as igrejas falam, é aqui que você vai ter casa, carro, dinheiro. Mas primeiro você tem que dar o teu dinheiro para mim. Primeiro você dá o teu tudo para mim. Sabe que Jesus veio dar para cada um de nós, em primeiro lugar, ele veio dar o quê? A vida eterna. Presta atenção. Você vai morrer, eu vou morrer. Vieste do pó e ao pó, nós vamos voltar. E o que ele disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. O que ele veio dar? A vida eterna. O dia que eu deixar esse corpo, eu vou viver eternamente numa outra dimensão celestial. Eternamente, não vou mais ter fim, não vou mais ficar doente, não vou mais ficar fraco. Vou viver eternamente num reino celestial. É isso que ele vê. Por isso que ele morreu na cruz. A gente só quer coisa terrena. E se puder ter é bom, não é mal. Mas eu buscar Deus só por aquilo que é da terra, eu estou perdido, eu estou cego. Eu não estou entendendo o que é o evangelho de verdade. Eu lhes dou a vida eterna, ela nunca perecerão, ou nunca hão de perecer. Não deve estar na Bíblia isso. O que Jesus Cristo disse? Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Elas nunca se perderão, elas nunca se estragarão, nunca. Acredita em Jesus Cristo, Ele é o único mediador. Ele falou, é verdade, sentindo ou não sentindo. Quem pode se comparar a isso que Jesus Cristo diz? Quem pode prometer alguma coisa para o homem sendo homem, a não ser isso que Jesus Cristo prometeu? O que Ele prometeu? Ele lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Só Jesus pode fazer isso. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, uma vez que Ele me salvou, que me tornei filho, que Ele é o único mediador, que eu estou nele, Ele me dá a vida eterna, eu não vou perecer, e nenhum poder das trevas, demônio, macumba, feitiçaria, olho gordo, falatório, nada disso vai me arrebatar das mãos dele. Só ele faz isso. Acredita nisso? Ninguém, não tem uma força que me tira. Na cabeça do crente assim, esse vem na igreja é de Deus. Aquele não vai na igreja é do diabo, está desviado. Isso é uma farsa. A pessoa pode estar fora, nem vir na igreja e estar crendo mais do que quem está dentro da igreja. Está só um período lá, sem congregar. Qual o problema? Se essa pessoa é de Deus, se a pessoa é um filho, é salvo de verdade, comprado pelo sangue, essa pessoa não vai se perder, ela não vai se perder.
Não vai. Por isso não condene ninguém, não julgue ninguém, não olhe a aparência das pessoas, porque a aparência engana. Se eu estou de paletó, estou na unção. Se eu estou assim de tênis, é desviado. Não é nada disso, isso é religião. Então a pessoa pode, olha, não julgue ninguém, não condene ninguém, porque tem muita gente que a igreja pode dizer assim, está perdido, não está. E tem muita gente que está dentro da igreja perdido lá porque não conhece o evangelho. Ninguém as arrebatará das minhas mãos, ninguém. Meu Pai, quem as me deu, é maior que tudo. E da mão do Pai, ninguém as arrebatará. Da mão do Pai, ninguém as arrebatará. Agora, só Jesus pode fazer isso. Eu não tenho poder de fazer isso para você. Nenhuma igreja tem poder. Pode dar informação, mas só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Está bem claro isso na sua mente, no seu coração? Olha lá, vamos lá para Atos agora. Eu vou pular alguns versículos. Atos capítulo 4, versículo 12. Pedro e João tinham curado aquele aleijado no templo Formosa, lá na porta formosa do templo. E eles estão ali diante do sinédrio, aquele interrogatório todo. Então vamos ler Atos 4, 8 primeiro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades e varões e anciãos do povo, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, sim, seu nome é que este está perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou pedra angular. Agora olha o versículo 12. Presta atenção, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que quer ser salvo? Salvo da condenação eterna, liberto do poder do diabo, liberto da destruição, liberto da cadeia. A salvação começa nessa vida. Na segunda etapa eu entro na vida eterna quando deixar esse corpo, mas a salvação é agora. Eu sou salvo agora. Cristo cumpre na minha vida essas coisas agora. Eu sou salvo, liberto, transformado. Acabaram-se as cadeias, e o diabo que se cuide, porque eu tenho autoridade sobre ele no nome de Jesus. Acreditam? É verdade, basta crer. Mas debaixo do céu não tem nenhuma outra coisa. Então, esse monte de coisa inanimada que se distribui, essas coisas falsas, isso aí não leva ninguém a nada, não é Jesus, não é o Evangelho. Como é que as pessoas podem crer nisso? Colossenses capítulo de número 2, vamos lá, vamos folheando a palavra, discorrendo bem. Colossenses 2. E nós vamos ler aqueles versículos costumeiros, né? Capítulo 2 de Colossenses. Olha que Paulo fala a respeito de Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Vamos ler desde o 1. Gostaria, pois, soubesses, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Cristo. Então Paulo está orando pelos laodicenses, por quantos não viram ele face a face, para que eles tivessem compreensão de Deus. Lá dentro deles eles tivessem revelação da grandeza de Deus, para compreender plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Deus tem um mistério. Qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Jesus Cristo. Como pôde Deus se transformar num homem, aparecer num corpo humano? Como pôde Deus nascer de um ventre de uma virgem, sair de uma dimensão sobrenatural, ficar dentro de um ventre 9 meses e nascer com um corpo humano? É um mistério de Deus.
Como ele veio de uma outra dimensão e entrou nessa através do nascimento natural. É um mistério de Deus. Como que Deus pode se transformar num homem, ser 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo? É um mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. Agora olha o que ele fala. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Onde estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? No único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em uma pessoa. Em quem? Jesus Cristo. Agora ele vai discorrer esse capítulo. Vamos lá. Olha o versículo 6. Versículo 6. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. O que Paulo está dizendo? Olha, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, vocês têm que andar nele, andar em Cristo. Olha lá, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, não creio em nenhuma outra coisa, se agarre em Cristo, você tem que estar radicado nele, edificado nele, confirmado na fé nele. Ele é o objeto da nossa fé, se agarre nele, não olhe para nenhuma outra coisa. E o que vai acontecer? As ações de graça vão se manifestar na minha vida, conforme eu estou agarrado em Cristo, centralizado nele, crendo nele, não acredito em nenhuma outra coisa fora dele. Então a graça de Deus vai ter uma ação na minha vida, ela vai começar a agir. Você já viu, você faz a dona de casa, daqui uns dias eu vou fazer um bolo também, eu acho que é até legal, né? Mas eu vou lá na Dona Bente e já compro a receitinha. Mas ela pega lá, faz aquela farinha com isso, com aquilo e joga uma medidinha de Flashman, né? Depois eu vou ganhar a comissão lá do Flashman, né? Daqui a pouco aquele bolinho se torna um bolão gostoso, delícia, né? Para tomar aquele chazinho de erva doce ou de camomila. Hã? Não é? Aquele fermento fez uma coisa crescer, o bolo ou o pão. Então o que é ações da graça? A graça começa a agir na minha vida. Aquilo que quando eu estava na lei me matava para alcançar, a graça de Deus faz crescer na minha vida sem esforço nenhum. É o fermento de Deus. Você entende isso ou não? Enquanto eu estou debaixo de lei, me matando naquela guerra, aquele sufoco, e parece que eu nunca venço. Eu estou agarrado com Cristo. E a ação da graça, que é tudo de graça da parte dele para mim, vai me envolvendo e vai começar a mexer em todas as áreas da minha vida. Eu não preciso ficar campanha da vitória, campanha da mudança, campanha disso, correndo atrás. Não. A graça de Deus vai ter uma ação na minha vida. Eu só fico grudadinho nele, vivendo pela fé. E a graça de Deus se incumbe de mexer em outras áreas da minha vida sem desespero. Eu só preciso ter paciência, andar por fé, sabendo que Deus não vai falhar comigo. Deus não vai falhar comigo. Isso é andar pela fé, crescendo em ações de graça. Depois ele faz uma advertência no versículo 8, olha lá. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, tradições dos homens, rudimentos do mundo, não segundo o Cristo. O que é enredar? Já te expliquei. O pescador joga a rede lá no rio, o peixe vem, passa a cabeça dele, mas as guerras ficam presas na rede. Ele não vai nem para frente nem para trás, está pego. O que é um crente enredado? Ele caiu em tanta artimanha religiosa, ele caiu em tanta sutileza, porque hoje em dia existem tantas sutilezas na igreja, tanta coisa falsa, tanta criação religiosa que não é Cristo, que as pessoas se envolvem nisso e ficam presas. O peixe não vai nem para frente nem para trás. Uma pessoa enredada que não entende Cristo, ela está presa na religião, ela não vai para frente, não vai para trás, a vida fica toda enrolada, fica tudo perturbado. Aí ela vai falar, não, Deus não me ama, é o diabo. Aí vem o profeta, é a maldição. Você entendeu? Acaba com a vida da pessoa. Cuidado que ninguém vos venha enredar, não caia na rede. Crer em agorada é cair na rede. Vai crer em rosa orada? Vai cair na rede.
A água do Rio Jordão já caiu na rede. Entende isso? Hã? Uma mão desenhada no papel, que é a mão do missionário ungida para pôr na cabeça das pessoas, num papel, já caiu na rede. Aí não vai para frente, não vai para trás, fica tudo preso na vida da pessoa. Então Paulo está dizendo, cuidado, Colossenses, acordem. Cuidado que ninguém vos venha enredar às filosofias, a sutileza. O que mais tem hoje na igreja é coisa sutil. Para manter o povo sem pensar, uma massa de manobra, ninguém pensa, todo mundo fica bobado assim. Ó. Tantas sutilezas. Conforme as tradições dos homens e não segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Agora o que ele mostra? Porquanto nele, na pessoa de Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus, a plenitude da divindade. Então Cristo é Deus pleno, Deus completo, Deus verdadeiro. É o único mediador entre Deus e os homens. É o advogado a nosso favor. É a única porta, é o único caminho. É o único bom pastor verdadeiro. Ele é a luz do mundo, ele é a ressurreição e a vida. Ele disse, vocês são aqui de baixo, mas eu sou lá de cima, vim de uma outra dimensão. É só ele. Você já viu Cristo? Meu Deus. A gente vê tanta coisa, a gente vê igreja, a gente vê quem canta, a gente vê os cantores, a gente vê as pessoas, a gente vê. Mas a visão que você precisa ter é de quem é Jesus Cristo. A hora que você entender a grandeza, o seu poder, a sua encarnação, a sua autoridade, a sua glória, a hora que isso estiver aceso aqui dentro, vivo, não é um Cristo abstrato que a gente crê, alguém vivo, poderosíssimo, que nada está fora do alcance dele, que diz que nunca hão de perecer. A hora que isso brilhar dentro de você, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele continua, porquanto nele habita, versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e de toda autoridade. É o que manda em tudo. Então creia nele, ou se agarre nele. Nós estamos num tempo perigoso, um tempo de ilusão, um tempo de falsos profetas, falsas doutrinas, tanta mistificação. O mundo está olhando a igreja desconfiado, olhando, mas igreja é isso, igreja é aquilo, ser crente é isso, eu não quero nem entrar numa igreja, sabe? O evangelho está manchado por causa dessas coisas todas, está manchado, não dê ouvido a coisas enganosas nos dias de hoje. Aceita isso. Para terminarmos, volta ao mesmo texto onde começamos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? É aquele que me liga a Deus e traz Deus a mim. Presta atenção, nenhuma outra coisa traz Deus a você a não ser Jesus Cristo. E você não se achega a Deus através de outras coisas, só através de Cristo. Então qualquer coisa intermediária não te leva a Deus, te leva você ao engano, ao fanatismo, a ser vítima, a ser explorado, a se tornar dominado pelas vãs sutilezas. Então vou ler de novo para terminar. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Fala assim, amém.